Boa noite, pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam ótimos. Vamos para mais uma das nossas lives, da nossa série Sinta e Enriqueça. E eu queria explicar para vocês hoje, né, por que eu escolhi esse nome, Sinta e Enriqueça. Existe um livro, tá, gente? Eu nunca li esse livro, mas dizem que é muito bom. Mas tem o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, que eu já li e que é um livro maravilhoso. E aí, no livro Pense e Enriqueça, ele fala de prosperidade mesmo, né? De riqueza, de crescimento financeiro e em outras áreas da nossa vida. E eu escolhi o tema Sinta e Enriqueça porque quando você sente, você não enriquece, talvez financeiramente ali imediatamente, mas você enriquece várias áreas da sua vida. Quando você sente, você enriquece o seu ser. Quando você sente e aprende a lidar com as suas emoções, você se torna uma pessoa mais leve, mais feliz, mais dinâmica, mais produtiva, mais proativa, né? Você desenvolve mais áreas da tua vida, então por isso o tema Sinta e Enriqueça, tá? Então a primeira live, para você que tá aí chegando agora, talvez não tenha assistido ainda, eu falei sobre o que é inteligência emocional, os 5 pilares da inteligência emocional e as 5 principais emoções do ser humano, tá? Como lidar com cada uma dessas emoções e o ponto positivo e negativo de cada uma delas, tá bom? No segundo dia, que foi ontem, nós falamos sobre comportamentos tóxicos. Então, emoções, comportamentos que afetam as nossas relações, que tornam as nossas relações mais difíceis, mais dolorosas, que fazem com que a gente fique muitas vezes travada em várias áreas ali da nossa vida, né? E a gente muitas vezes não entende por quê, tá? E hoje o conteúdo é sobre o ciclo da autossabotagem. Então, Manu, por que eu não consigo avançar? Parece que tem alguma coisa que me trava. Quantos de vocês já se fizeram essa pergunta? Enquanto você pensa sobre isso, clica no aviãozinho aí, manda para suas amigas, chama elas aqui para a live, que o tema de hoje é muito importante e eu tenho certeza que vai trazer bastante clareza para a tua vida. Talvez hoje, me ouvindo aqui de uma forma simples, dinâmica, direta sobre o ciclo da autossabotagem, você descubra, talvez essa noite, amanhã, durante essa semana, o que é isso aí que te trava. Manu, eu me sinto travada, sabe? Eu tenho vontade, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, mas eu não consigo agir. Então hoje a gente vai falar sobre esse ciclo da autossabotagem. Antes de falar sobre o ciclo da autossabotagem, eu quero te convidar a assistir as outras lives, porque eu estou fazendo um sistema, né? É processual, então a gente entendeu o que é inteligência emocional, a gente entendeu as emoções. Ontem a gente falou de emoções e comportamentos que nos travam, que nos barram. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo da autossabotagem e amanhã a gente vai falar sobre ferramentas para mudança de mentalidade. Então vem comigo e fica em todas as lives, tá? Olha só, ontem algumas pessoas me procuraram no direct e falaram assim: Manu, eu tô me sentindo muito mal, porque eu estou me sentindo uma pessoa mais tóxica do mundo, eu tô me sentindo uma pessoa suja. Ai, Manu, como que eu faço? Eu tenho 7 dessas características, desses comportamentos tóxicos e eu não quero isso pra mim. A mudança de mentalidade, ela é processual, tá? Então eu penso, sinto e ajo. Pensamento, emoção, sentimento, ação. Se eu penso negativo, falo negativo, sinto negativo, eu não vou agir. Então, eu dei para vocês um exemplo de pessoas que durante a pandemia pararam o negócio delas completamente porque elas pensaram negativo, né? Sim, gente, é um assunto delicado, eu não vou entrar nesse mérito. Muitas pessoas morreram, sim. Estamos vivendo ainda um caos a respeito disso. Mas pessoas compraram isso tão forte para si que elas paralisaram. Então eu pensei na dificuldade, eu pensei nas mortes, eu pensei nos desafios, eu pensei que ia faltar UTI na minha cidade, eu pensei isso, eu pensei aquilo, e aí eu comecei a sentir emoções ruins, negatividade, né, dor, melancolia, tristeza, medo, ansiedade, e com isso eu fiquei travada e não consegui agir.
Então, para que você mude, né, a tua mentalidade, e amanhã eu vou dar ferramentas para vocês, eu vou falar sobre ferramentas para essa mudança de mentalidade, mas para que você mude essa mentalidade, você precisa começar mudando os teus pensamentos. Se você começa mudando o que você pensa, você vai começar a sentir diferente e a tua ação vai ser diferenciada. Ah, Manu, eu me senti muito mal porque eu vi que eu tenho 7, 8, 10 dos 10 comportamentos tóxicos que você falou ontem. Começa a se observar. Lembra que eu tenho falado sempre pra vocês? Observa o teu comportamento, observa as tuas falas. É tão engraçado que eu cresci falando uma frase assim, ó. Dinheiro pouco, eu tenho muito. Quem aqui já falou isso? Levanta a mãozinha aí, taca o dedo nesse coração. Bora animar, simbora. Olha a pessoa doida, né? A influente chegou. A Manu que tava falando antes era estável. E a gente vai falar semana que vem sobre os perfis comportamentais. Então, quem aqui já ficou falando isso o tempo todo? Dinheiro pouco eu tenho muito, dinheiro pouco eu tenho muito. Gente, o que você vai ter na sua vida se não for dinheiro pouco? Você tem que falar assim, dinheiro aqui vem fácil, dinheiro vem fácil em mim. Nossa, não falta, nunca falta. Sempre tem dinheiro na minha conta, tem dinheiro em abundância, tá? Eu sou uma pessoa próspera, o dinheiro gosta de mim, eu gosto do dinheiro, né? Então, muda o que você fala, o que você pensa, muda a maneira como você sente, mas começa mudando os teus pensamentos. E aí, esses dias a gente tava num grupo lá, falando alguma coisa, aí uma das minhas amigas coach falou assim, dinheiro pouco eu tenho muito. Eu, coach? Pelo amor de Deus, não fale isso, dinheiro muito, você tem muito. O dinheiro é abundante em você. Então a gente precisa começar mudando o que a gente verbaliza, o que a gente pensa diariamente, para que a gente possa mudar as nossas emoções, tá? Então fica tranquilo, tá tudo certo, né? Quando a pessoa é muito tóxica, quando ela tem muitos pensamentos tóxicos, ela se vê de frente com a verdade, e a palavra diz que a verdade vem para nos libertar, né, gente? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade a respeito de nós mesmas, a gente começa a... Aí é que é instalado, tá? Aí que é instalada a mudança em você, quando você conhecer a verdade. Até então, não tem como, né? Você vai ficar sempre ali mentindo pra você mesmo. E a pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo. Então, parabéns pra todos vocês que me chamaram aí no direct desesperadas, porque se viram naquelas emoções tóxicas. Então vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. Gente, pra quem é novo, quem chegou aí hoje, eu estou sempre com o meu caderninho com as anotações, porque eu sou uma pessoa influente. E o influente, minha filha, meu filho, ele é prolixo. Ele fala pelos cotovelos e ele esquece o que ele estava falando e ele entra em outro assunto, ele não fecha o assunto que ele estava falando. Então eu tô sempre com o meu caderninho aqui pra dar uma olhadinha e não esquecer o conteúdo que eu vim trazer pra vocês. Então... o que é autossabotagem? Existe autossabotagem consciente e existe autossabotagem inconsciente, tá? A autossabotagem consciente é que, por exemplo, eu sei que se eu não fizer a minha atividade física, prestem atenção, tá? Esse tema é complexo e eu tô tentando trazer pra vocês de uma forma muito leve. Então eu sei que se eu não fizer atividade física, tá? Eu não vou conseguir perder peso o quanto eu gostaria, o meu corpo não vai ficar da forma como eu gostaria, né? Tem pessoa, eu me sinto super bem quando eu faço atividade física, eu me sinto energizada. Então eu tenho consciência de que se eu não fizer, eu vou ter prejuízo com isso. E mesmo assim eu não faço. Então a gente chama de autossabotagem consciente. É quando eu conheço, né, o que eu estou deixando de fazer ou como eu estou me sabotando. Ah, é só hoje, gente. Nossa, é incrível. Eu me saboto muito. Eu amo, olha só como é delicado esse tema. Eu me sinto bem quando eu faço atividade física, mas eu me saboto. Então é autossabotagem consciente. Como mudar isso? Através das escolhas e das minhas ações, tá? Repetidas. Então, o que acontece? A autossabotagem consciente é quando você sabe que deixando de fazer alguma coisa ou que fazendo alguma coisa excessivamente, você vai ter um prejuízo com aquilo. A autossabotagem inconsciente acontece quando você passou por alguma situação de injustiça, atenção, você passou por alguma situação de injustiça na sua infância, ou em algum trabalho que você viveu, ou um convívio com irmão, pai ou mãe, enfim, relacionamentos amorosos. E você, nessa situação de injustiça,
você se sentiu mal, você foi injustiçado, alguém falou alguma coisa que te magoou muito, né? Alguém minimizou os seus esforços, enfim. Esse processo de injustiça que eu guardo na minha memória de longo prazo, muitas vezes me trava para que eu avance rumo ao lugar merecido, ao lugar desejado, né? Quem é que não tem sonhos? Quem é que não tem projetos? Quem é que não gostaria de ter uma vida financeira extremamente estabilizada? Ou quem é que, eventualmente, tá? Não gostaria de realizar um sonho de criança que ainda não foi realizado? Todos nós. Mas às vezes você fica travado porque no teu inconsciente está guardado alguma situação que você vivenciou, que foi uma situação de injustiça para você e que você não resolveu. Hoje a gente vai falar, vou até anotar aqui, tá? Segurei um segundinho, porque eu esqueci de anotar uma palavrinha mágica que eu vou ensinar para vocês hoje, chamado catarse. Anota aí, catarse, para você pesquisar a respeito disso, tá? Então, o que acontece? Alguns comportamentos, eles se repetem e outros a gente expele eles, né? Expele, gente, a palavra, será que eu gostaria de falar? Repele, né? Expele não. Expele é quando você, né, bota pra fora. Você repele alguns comportamentos, então ele vai ficar, você vai manter aquele comportamento longe de você, aquela situação, aquela ação, e outras a gente repete por conta do ciclo de autossabotagem. Vou contar uma história pra vocês. Tava fazendo coach com uma pessoa. E quando a gente fez a primeira sessão, e na primeira sessão a gente faz uma ferramenta chamada Resultados Esperados. Então, o que te trouxe até aqui e o que você gostaria de trabalhar junto comigo, né? E melhorar na tua vida ao longo desses dias que nós vamos fazer, né, esse coach. E ela trouxe pra mim uma situação que ela gostaria de organizar a vida financeira dela. Então, era uma pessoa que ganhava muito dinheiro, mas que ela não conseguia ter controle do dinheiro dela. Então ela gastava excessivamente, ela tinha uma sensação de não conseguir guardar dinheiro e além de não conseguir de gastar excessivamente, ela se endividava. E aí nós fomos avançando nas ferramentas, avançando. Quando chegou na quinta ou sexta ferramenta, não lembro direito, nós fizemos um acordo, né? Ela já foi avançando, conseguiu fazer a planilha financeira dela que ela tentava fazer há anos, né? Eu ensinei ela a fazer uma planilha de uma forma bem produtiva, trabalhamos ali ferramentas para que ela conseguisse honrar as contas dela que estavam atrasadas e começar de fato a vida dela do zero. E aí, quando foi lá pela quinta ou sexta sessão, eu perguntei pra ela, né, como que ela estava se sentindo, se ela tinha conseguido organizar a vida dela, e ela estava muito feliz. Gente, olha só, presta atenção nessa história pra você entender o quanto que a autossabotagem, ela é certeira quando se trata de travar a gente pro que a gente quer na nossa vida. Ela falou que estava muito feliz, que estava muito realizada, que tinha conseguido, né, pagar todas as contas dela e que ela tinha ali um dinheiro na conta dela e que aquilo estava trazendo muita satisfação para ela. E aí eu falei assim, tá, mas conta pra mim qual é a sensação de ter dinheiro na sua conta. E aí ela disse pra mim o seguinte: a sensação é que eu quero dar o meu dinheiro para todas as pessoas. Passou o gari aqui na porta, me deu vontade de dar 50 reais para ele. Eu encontrei com fulana de tal na rua, que é minha parente, que é minha prima, minha sobrinha, eu não lembro direito. Eu saquei 100 reais e dei para ela, né? Eu já tive vontade de ajudar não sei quem, de fazer não sei o quê, de dar dinheiro para não sei... Gente, olha isso. Ela simplesmente estava repelindo o dinheiro da vida dela, tá? Ela, por alguma situação que ela vivenciou no passado, onde a mente dela entendeu que guardar dinheiro não era uma coisa legal, que ela chegou num estágio onde ela tinha o dinheiro, ela conseguiu organizar as finanças dela e ela estava despachando o dinheiro, tá? Tirando o dinheiro mesmo da conta e dando para as pessoas, e dava pro gari da rua e dava para não sei quem. E aí foi nesse momento que eu trouxe para ela, né, a consciência da autossabotagem. Eu falei, faz sentido para você que você está tirando o dinheiro da tua conta porque não te dá prazer ter dinheiro lá? Faz sentido pra você que você está repelindo o dinheiro da tua vida e que tu tá repetindo comportamentos que tu vem repetindo há anos e anos e anos, e que se você continuar repetindo esses comportamentos, você vai continuar se endividando. Você pode ganhar 20, 30, 50 mil, né? E é uma pessoa que ganha super bem, ganha aí acima de 15 mil reais por mês. E ela disse, meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí estabelecemos a tarefa.
de que quando ela recebesse o salário dela no próximo mês, ela iria ficar olhando para aquele dinheiro. Eu falei, não paga as contas, fica pelo menos uns 3 dias assim, só olhando o dinheiro. Você vai olhar toda hora a sua conta e você vai sentir prazer em ter aquele dinheiro ali. Você vai mentalizar, você vai verbalizar que é bacana ter dinheiro na conta, que é legal. E aí eu dei pra ela uma série de afirmações positivas relacionadas a dinheiro. Então ali, no outro mês, ela fez a tarefa que eu pedi e ela quebrou o ciclo da autossabotagem. Então hoje ela já consegue, né, ali ter o dinheiro na conta dela, se organizar financeiramente. Ela ainda não descobriu qual era a autossabotagem que fazia com que ela tivesse, né, esse posicionamento, essa ação ou essa falta de ação. Mas pelo menos ela já entendeu o comportamento dela e ela está buscando fazer aquela correção de comportamento, tá? Outra situação que eu vivenciei em um atendimento com uma pessoa, tô contando histórias aqui para que talvez você vá despertando aí gatilhos mentais em você. Eu tava conversando com uma pessoa e ela tava falando assim pra mim, não era sessão, não era atendimento, gente, verdade, não era atendimento. E ela falou assim, eu não sei por que eu não consigo ter sucesso profissional. Eu sei que eu sou uma boa mãe, eu sei que eu cuido bem da minha casa, eu sei que eu sou uma boa amiga, nos trabalhos onde eu passei eu já tive, né, êxito, mas eu não consigo entender por que eu não paro em trabalho nenhum, eu não consigo ter êxito profissional, isso me incomoda. E aí, eu perguntei pra ela assim, como que era a vida profissional da tua mãe? Como assim? O que tem a ver a vida profissional da minha mãe? Não, me conta como que era a vida profissional da sua mãe. E aí ela falou pra mim assim, Manu, a minha mãe, meu pai proibia ela de trabalhar e isso feria ela muito. O meu pai não aceitava que ela trabalhasse fora. Ele falava super mal de... Olha só, gente... Ele falava super mal de mulher que trabalhava fora, falava que mulher que trabalhava fora, né, colocava chifre no marido, palavras dela pra mim, tá? Que mulher que trabalhava fora era vagabunda e não deixou a minha mãe estudar e aquilo feria muito a minha mãe. Gente, o nosso cérebro acredita, a nossa mente acredita na história que a gente conta e acredita mais ainda na história contada por pessoas, tá? Da nossa intimidade, pais, amigos da família, mestres, professores, líderes religiosos, pastores, padres, irmãos da igreja. Então, a informação a longo prazo que ficou gravada na mente dela, e ela ainda disse assim pra mim, e a minha mãe reclamava muito disso pra mim, ela falou pra mim. Minha mãe reclamava muito disso pra mim. Eu lembro eu criança e a minha mãe falando que queria trabalhar e que seu pai não deixou trabalhar. Então ela guardou essa memória, na memória de longo prazo dela. E ali, todas as vezes que ela estava se aproximando de obter êxito na área que ela trabalhava, ela pedia demissão, ela arrumava uma desculpa, acontecia alguma coisa. Por quê? Porque quando a sua mente, ela guarda uma informação na memória de longo prazo, que é importante para ela, que te causou algum tipo de sentimento muito forte, tá? Medo, tristeza, todas aquelas emoções lá que a gente falou, e todas as vezes que você vai passar por uma situação parecida àquilo, ela vai lá, busca a informação e te trava para que você não alcance aquilo. Então, essa pessoa que trouxe essa informação pra mim, né, eu falei pra ela procurar um coach que eu não atendia, indiquei a pessoa pra que ela pudesse ressignificar, pra que ela pudesse entender e respeitar a jornada da mãe dela, entender que ela precisava escolher a jornada da vida dela, ela precisava dar uma pausa naquilo ali, né, ela precisava acabar com aquele sentimento tóxico nela, né? E aí eu falei um pouco pra ela sobre as escolhas dos nossos pais, falei um pouco pra ela a respeito da mentalidade do pai dela, que ele não fazia aquilo muitas vezes por maldade, sim porque ele tinha crescido ouvindo aquilo do pai dele. E ali ela entendeu que ela de fato estava se auto-sabotando. A mente dela estava auto-sabotando ela. A mente dela estava sabotando ela, aliás, né? Estava impedindo que ela tivesse sucesso profissional, pura e simplesmente porque ela achava que se ela tivesse sucesso profissional, ela ia ser vagabunda, ela ia botar chifre no marido, que ela ia ser uma mulher fácil, tá? Que ter sucesso profissional não é coisa de mulher direita, que ter sucesso profissional não é positivo. E ainda mais,
mais grave do que tudo isso, eu vou falar pra vocês agora. Ela acreditava que ter sucesso profissional, se ela tivesse sucesso profissional, ela ia se sobressair pra mãe dela. E aquilo não ia ser bom pra mãe dela. Olha o que a mente da gente faz com a gente, tá? Gente, vocês estão aí, vocês estão tão silenciosos, meu Deus. Será que vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Ou vocês estão processando? Então, a Sherlane falou, é muito difícil descobrir se estamos nos auto-sabotando. Sim, é muito difícil, mas aí eu vou deixar umas tarefinhas pra vocês, pra você observar, tá? Então, voltando aqui, a nossa mente acredita na história que a gente conta, tá? E acredita mais ainda na história que as pessoas mais íntimas contam pra nós. Então, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu sempre gostei muito de cantar. Esse tema é bem profundo, né, gente? Esse tema é muito profundo, mas ele é muito importante, ele é libertador, tá? Ele traz clareza, ele traz entendimentos, ele faz a gente voltar lá na nossa história e processar algumas situações. Então, quando eu tinha uns 7 para 8 anos, a minha mãe nem sabe disso, tá? Ela vai saber hoje, eu tenho 33 anos, eu nunca contei pra ninguém, vou contar pra vocês hoje. E a minha... Mamãe, você tá aí? Diga, fala oi aí pra eu saber se a senhora tá aí, que a senhora vai saber essa história hoje. Eu tinha uns 7 para 8 anos e eu gostava muito de cantar na igreja. E aí, tinha uma senhora lá, né, que cuidava das meninas ali da igreja. E um dia eu tava cantando ali na igreja e quando ela virou as costas, ela falou pra outra irmã lá da igreja assim... Não deixa essa menina cantar não, porque o padre não gosta da voz dela. Eu nunca contei isso pra ninguém, tá? Se minha mãe tiver, ela vai ficar sabendo agora. E, gente, durante anos eu carreguei isso comigo. Anos, tá? E as minhas consultoras também não sabem, mas eu era muito criticada porque eu tinha desvio de septo. Na verdade, não era crítica. Passava até como uma chacota, né? Porque eu tinha desvio de septo e a minha voz era muito fanha, às vezes muito fina, porque eu me esforçava muito pra falar por conta do desvio de septo, porque eu respirava muito mal. Então, juntava todas as vezes que alguém falava da minha voz, as minhas consultoras, por exemplo, eu voltava lá na história do passado, onde a irmã da igreja falou que o padre não gostava que eu cantava. Entendem? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque muitas vezes a gente desperta dores nas pessoas que a gente nem imagina que elas tenham. Mas eu já ressignifiquei, gente. Hoje vocês vão ter que aguentar essa voz aqui mesmo de taquara rachada, porque é essa aqui que Deus me deu, e eu canto, e canto no chuveiro. E é isso aí, tá? Então, volta lá no teu passado. Pensa. Teu pai dava um tratamento diferente para os teus irmãos, tua mãe, e isso te magoava, porque isso é natural. Pai e mãe dá tratamento diferente pro irmão, pro outro. Um falar que um é mais inteligente, o outro é burro, né? Nossa, essa menina aqui pegou a minha inteligência toda, né? E... Ah, Cida, só pra você saber, tá? A Cida falou assim, padre, filho de uma égua. O padre não tinha falado nada disso, tá? Era a opinião dela e ela precisava se esconder atrás de alguma autoridade. Muitas pessoas fazem isso, né? Tanto que eu continuei cantando ali na igreja durante muito tempo. Então era a opinião dela, porque ela queria colocar outra pessoa que era familiar dela pra cantar no meu lugar, entenderam? Então, voltando aqui, o que eu tava falando? Ah, tá. Então, é natural, né, os pais darem esse tratamento diferenciado pros filhos, tá? É natural. Na verdade, gente, é normal, mas não é... Como é que Paulo Vieira fala? Ai, esqueci agora que ele fala que é normal, mas não é... Alguém lembra? Fala aí pra mim. Sim, compensa ir anotando. A Brenda fez uma pergunta bem legal. Compensa ir anotando as situações que lembramos que nos fizeram mal pra ressignificar? Compensa sim, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é normal, não, esqueci a frase, gente, vou lembrar e falo pra vocês depois. Então, as pessoas têm o costume de fazer isso, mas não é normal, tá?
Então os pais falam assim, esse menino é burro, esse aqui é mais inteligente, esse filho aqui me dá muito prazer, esse filho aqui me dá orgulho, é natural, mas não é comum, mas não é normal. É isso, Cida, é comum, mas não é normal. Então é comum a gente ver os pais fazendo isso, né? Nossa, tal filho me dá tanto orgulho, e esse menino aqui só me dá dor de cabeça, esse menino aqui só isso, só aquilo. Então essas comparações são mortais. Toda comparação geralmente gera uma emoção de injustiça, um sentimento de injustiça. Então, talvez lá no teu passado, teu pai tenha falado assim, eu tenho tanto orgulho de fulano, a fulana aqui não vai dar pra nada. Nossa, fulana aqui só sabe fazer bagunça. Fulana aqui só sabe me dar dor de cabeça. Fulana aqui não tira uma nota que presta na escola. E aí hoje, quando tu olha pra tua vida, eu tô falando muito mais aqui de profissional, mas eu vou entrar em outras áreas daqui a pouco. Quando tu olha pra tua vida profissional, que tu tá perto de alcançar êxito em alguma coisa, tua memória busca lá atrás a informação que teu pai, tua mãe, tá? Que são as pessoas mais importantes do mundo pra você, chegaram e falaram pra você isso, e a tua mente acreditou, porque eles eram muito importantes pra você. Então a tua mente vai lá, ó, teu cérebro vai lá, busca a informação de longo prazo e fala, vai não, filha, você não vai se dar bem profissionalmente não, porque lembra que seu pai falava que você só servia para dar trabalho para ele? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é que eu tô falando? Tá caindo fichas aí pra vocês, gente? Tá caindo orelhão, tá caindo o quê? Cartão? Entenderam? Então, a forma como os nossos pais, os nossos mestres, os nossos amigos nos tratavam na infância, eu passei outra situação também de infância, que foi de uma professora, que ela falou pra mim que eu não lembro a frase porque já tá lá, não faz mais sentido pra mim hoje me travar por causa disso, mas uma professora chegou e disse alguma coisa, lembrei, durante muito tempo eu tive coisa com cabelo, então eu não gostava de cuidar do meu cabelo, não gostava de arrumar do meu cabelo, né? E gente, minha família era muito pobre, né? A gente não tinha dinheiro. Então assim, as roupas que eu usava eram roupas doadas de amigas. A gente comprava roupa 2 vezes por ano, né? Minha mãe tá aí, ela não vai mentir, né? Ela não vai deixar eu mentir. A gente comprava roupa no São João e comprava, que lá na Bahia é bem assim forte nessa questão do São João, e comprava roupa no Natal. E o que vinha mais era que doava, que ganhava, enfim. Então eu nunca tava assim bem vestidinha no dia a dia, né? Por mais que a minha mãe cuidasse muito bem de mim, zelasse muito bem por mim, mas meu cabelo é muito fino e criança usa cabelo natural, né, gente? Pelo amor de Deus. Então ele ficava com aqueles cachinhos assim, às vezes um pouco bagunçado, e eu sempre tava com aquela roupa muito simples. E aí essa professora, ela fez uma comparação falando que eu não tinha feminilidade. E eu cresci usando calça jeans e camiseta. Calça jeans e camiseta. Eu vim mudar a minha vestimenta quando eu entrei na Mary Kay. Mas o meu guarda-roupa era calça jeans e camiseta. Eu não usava saia, eu não usava vestido, tá? Eu não cuidava do meu cabelo, eu não tinha prazer em cuidar do meu cabelo, porque aquela informação que aquela professora deu pra mim, minha mente acreditou, porque ela era uma pessoa íntima do meu convívio, ela é uma pessoa importante na minha vida. E aí depois de muito tempo eu de fato ressignifiquei isso, entendi que talvez ela nem falou por mal, né? Porque eu prefiro hoje olhar sempre por esse lado, que a pessoa não falou por mal ou não fez por mal, e seguir. Então, de repente, você passou por alguma coisa, por várias coisas na tua infância que hoje estão travando a tua vida profissional, teus relacionamentos com amigos, tá? Questões de abandono de pai e mãe, né? O pai saiu de casa, quando você era muito cedo, muito nova, saiu muito cedo quando você era muito nova, abandonou sua mãe por outra mulher e de repente você tem ali um ciúme doentio do teu marido, uma desconfiança doentia que faz mal pro teu relacionamento. Por quê? Porque você viu teu pai abandonando a tua mãe, saindo de casa, deixando a tua mãe ali sofrendo. E aí você sempre vai achar que o teu marido vai fazer a mesma coisa, né? Então a gente precisa entender todas essas dores, todos esses sentimentos que nós passamos, tá? De injustiça, e a injustiça é a semente, porque aí depois da injustiça vem a mágoa, vem o ressentimento, vem a fase do não merecimento.
Então, como eu contei a história pra vocês aí, dessa pessoa que a gente tava conversando, que trouxe essa situação profissional que a mãe dela vivenciou. Então, nós mulheres, nós puxamos muito a carga emocional das nossas mães, tá? Isso é uma coisa bem real. Então, de repente, você viu a sua mãe sofrendo, né, por conta do seu pai ou de um relacionamento que ela teve, e você quer vingar sua mãe. Quantas pessoas, a gente tem muitos estudos de caso, e eu vou passar um livro para vocês lerem, tá? Anota aí, O Ciclo da Autossabotagem. É bem o nosso tema de hoje. O Ciclo da Autossabotagem é um livro de um psicólogo que estudou essa repetição de padrão, essa repetição de comportamento, e lá tem vários casos. Então lá tem caso de relacionamento conjugal, de relacionamento com amigos, de relacionamento profissional, lá tem casos... deixa eu ver o que mais, relacionamento pai e filho, mãe e filho, tá? Então lá nesse livro você vai compreender de fato tudo isso que eu estou falando para você, tá bom? Então, você viu ali a tua mãe, né, passar por uma situação de muito sofrimento com o teu pai, né? E aí você vai ou repelir todos os homens que tenham características parecidas com o teu pai, ou você vai atrair. Observe teu marido hoje. O quanto parecido com o seu pai ele é. Sabe por quê? Porque talvez você cresceu vendo a tua mãe sendo humilhada, rejeitada, passando situações desafiadoras com teu pai, passando dor, chorando pelos cantos, compartilhando com você o sofrimento dela, e você não viu atitude na sua mãe. E aí você traz para sua vida um homem parecido com o teu pai, para que você possa ter uma atitude diferenciada da tua mãe. A tua mente, ela vai tentar te sabotar nesse sentido também. Então, eu vou buscar aqui porque eu vou me vingar. Ou eu vou ter uma atitude diferenciada da minha mãe. Eu vou fazer diferente. E não é assim que acontece. O sofrimento também vem nessa situação, entenderam? Então, toda situação que causa injustiça na tua vida e que não é resolvida, ela vai para a memória de longo prazo e ela torna-se um ciclo de autossabotagem na sua vida. E talvez você vivenciou uma situação de injustiça com seu pai ou com sua mãe, e você vai repetir, né, um padrão. Você vai ter um padrão de comportamento parecido no teu trabalho, com os teus amigos, em várias áreas da tua vida, tá? A Milene falou, meu esposo é o contrário. Justamente porque não quero isso pra mim. Deus é poderoso. Mas talvez você tenha, até de forma inconsciente, né? Não sei se eu posso falar, se tem algum sentido, se vai fazer sentido pra vocês que eu vou falar. Mas talvez você tenha tido consciência, na verdade, de forma inconsciente. Você tenha entendido aquilo que não era legal pra você. Você tenha compreendido seus pais, aquilo não tenha te ferido tão profundamente. E você tenha buscado um padrão diferenciado, tá? Então, pensem a respeito disso, avaliem de fato situações de injustiça que te causaram dor, palavras que te magoaram, né? Para que você possa dar um significado diferente, ressignificar, eu vou falar disso pra vocês, ressignificar isso e para que a sua vida ande de fato, porque você merece o extraordinário. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem um pedacinho de Deus em cada um de nós, um pedacinho. Né? O Márcio Michele fala que ele colocou deixa eu ver se eu anotei aqui pra falar pra vocês. Ele colocou uma partícula em você. Deus nos deu vida para termos vida em abundância. Ele nos mandou aqui na terra para governar, para sermos grandes. Então você precisa dar significado diferente a essas dores, a essas sensações de injustiça. Gente, quem aqui nunca passou um desafio com o chefe? O chefe, você foi ali, você fez um trabalho maravilhoso, você deu seu sangue por aquele trabalho e no final outra pessoa recebeu o reconhecimento. No final disse, não fez mais que sua obrigação. No final você não recebeu nenhum muito obrigada. Ou no final, por conta de uma coisa bem simples, bem delicada, você levou um puxão de orelha, né? Você foi criticado pelos teus colegas de trabalho.
E isso criou em você uma barreira. Então, todas as vezes que você se aproxima do sucesso profissional, a tua mente vai lá atrás e busca. Lembra daquele dia, o seu chefe falou pra você que você não faz nada direito, que você sempre perde os prazos, que você nunca ia ter sucesso na vida. E isso te trava. E isso te barra. Isso te impede de ter uma vida profissional de muito sucesso. Então, gente, puxa aí pela memória. Você vai lembrar, ora, pede pra Deus, Senhor, traz clareza de todas as dores que eu passei, de todas as vezes que eu fui injustiçada, que eu fiquei incomodada com isso, porque eu quero jogar isso fora, eu não quero que isso me pertença mais, eu quero me libertar disso, porque eu quero ter uma vida em abundância que o Senhor preparou pra mim. Lembra que eu falei no primeiro dia pra vocês que inteligência emocional é bíblico? É espiritual também, a inteligência espiritual e emocional, ela te dá muito mais prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando, lembra que eu falei no primeiro dia? De riqueza, de dinheiro. Estou falando de uma vida leve, de uma vida com satisfação em todas as áreas, de uma vida alegre, de uma vida prazerosa, de uma vida com Deus, de uma vida em harmonia com as pessoas que você ama. Então pede pra Deus, fala assim, eu quero viver o melhor que o Senhor tem pra mim, eu quero ser usada, eu quero fazer a minha missão, cumprir a minha missão aqui na terra, sabe? Eu quero que seja ser luz, eu quero que a tua face resplandeça em mim. Então começa a falar pra Deus, pra Ele revelar pra você. Pede, Deus, revela pra mim qual foi essa situação de injustiça que hoje tá me travando, porque Ele revela, gente, Ele fala. Ele vai te mostrar em sonho, Ele vai te trazer uma memória, tá? Pra vocês terem noção, no meio do meu curso de coach, no meio da aula, do nada eu fiz assim, ó. Aí lembrei, chamei a Mirna, minha professora, e falei, Mirna, eu lembrei de uma situação que aconteceu lá no meu passado. E eu preciso, meu Deus, ressignificar isso, porque isso não quero que isso faça mais parte da minha vida. Então, Deus revela pra você, Ele vai te falar, olha, aquele dia fulano falou tal coisa, que isso te feriu, isso causou em você uma injustiça tão grande que até hoje você não consegue avançar. E aí você vai ressignificar isso, tá? Deixa eu ver aqui o que eu falei. Isso aqui eu já falei, tá? Então, como que funciona esse processo de autossabotagem? Gente, só um pouquinho. Gabi? Bibi? Oi? Pega a extensão lá no quarto pra mamãe. Gente, a minha bateria tá quase acabando. Ainda bem que eu olhei aqui, porque eu nunca olho, tá? E a minha bateria sempre acaba quando eu estou conversando com alguém. Olha aí, como só em vocês ouvirem a aula aqui, né, a live, vocês já estão lembrando de situações. Anota, toma nota, porque você vai jogar isso no lixo, tá? Liga aqui atrás pra mamãe. Liga lá atrás, aí você liga o ringue. Traz aqui a coisa do ringue pra mim. Olha a diferença da luz, meu Deus, cadê a luz? Deixa eu dar luz. Pra não cair aqui a nossa live, né, gente? Bem no meio. Ui! Jesus, que luz forte. Deixa assim mesmo, tá bom. Então, anota tudo, tá? Como que funciona esse processo da autossabotagem? Sua mente acredita na história que alguém conta, você vive uma situação, sente aquela situação como algo doloroso, tá? Se sente injustiçado e não resolve. Agora vai entrar a parte da catarse, que eu falei que eu ia ensinar pra vocês, né? Você não resolve, sua mente guarda isso e todas as vezes que você passar por uma situação parecida, taran, a sua mente vai buscar aquela informação. Gente, tô muito feliz, hoje até o meu cirurgião plástico tá assistindo a minha live, né? Vou abrir aqui, tá, gente? Vou abrir aqui porque ele vai falar assim que eu não mostro, tá? Brincadeira. Te amo, doutor Rodrigo. Melhor cirurgião plástico de Brasília. Isso não é merchan, tá, gente? Então vamos lá. Então todas as vezes que você passar por uma situação parecida com aquilo, a tua mente vai buscar informação e vai causar em você é como se fosse um botãozinho do pânico, né? Imagina aquele botãozinho no elevador, você aperta lá o alarme, né? A porta fechou, o elevador não saiu do lugar e você apertou o botãozinho do alarme. Pronto. É isso que uma situação de injustiça faz na sua mente. Quando você não resolve ela e você passar por algo parecido novamente, o alarmezinho liga e você se vê em perigo. E quando você está em perigo, o que é que você faz? Me falem aí.
Imagina você perto de um leão, né? Eu já trabalhei no Zoológico de Brasília e aconteciam situações inusitadíssimas com a gente, né? Eu tinha uma janela, só quebrando o assunto um pouquinho pra vocês respirarem, que eu sei que esse assunto é bem intenso, causa algumas dores em algumas pessoas. Respira fundo que vai dar tudo certo. Então tinha uma janela de vidro aqui, gente, ó. Uma janela de vidro do meu lado e meu computador ficava aqui. E um dia eu tô aqui, aí a Marisa, minha amiga, entra na porta aqui e fala assim: amiga, por favor, não se desespere. Mas eu esqueci o nome da elefou, fugiu. Aí eu fiz assim, quando eu olhei, tava aquele furdunço... Todo mundo desesperado, porque imagina controlar um elefante, trazer um elefante de volta pra dentro do recinto novamente, né? Na hora o botãozinho de pânico apertou em mim, foi acionado em mim, com certeza. Então se você se vê diante do perigo, você vai fazer o quê? Você vai enfrentar o perigo? Imagina eu falando assim, vou lá agora, Marisa, vou lá e vou enfrentar e vou colocar essa danada... Eu não lembro se foi a Belinha, porque todos os bichos no zoológico têm nome, tá, gente? Não lembro se foi a Belinha. Vou lá e vou pegar a Belinha e vou colocar ela de volta no recinto. Você faria isso? Você faria isso se uma cobra tivesse vindo em sua direção? Se um leão tivesse vindo em sua direção? Um cachorro, não preciso ir para bichos exóticos, não. Um cachorro vindo em tua direção, tu vai enfrentar esse cachorro? Não vai, você vai recuar. E é por isso que você precisa conhecer as tuas emoções tóxicas, como a gente falou ontem, e o que te sabota. Porque quando a sabotagem vier, você vai olhar pra ele e vai falar assim: eu sou mais forte. Eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Você não vai me vencer. Eu vou alcançar. Eu vou avançar. Vou para o alvo. Entendem? Então, quando você conhece o que te sabota, você consegue enfrentar aquilo. Você consegue entender que aquilo nunca mais vai te parar. Tá? Então é assim que funciona o processo da autossabotagem. E aí, gente, vamos lá falar um pouquinho agora a respeito de catarse. Antes da gente falar sobre o processo de ressignificar, que eu não vou dizer aqui pra vocês como que a gente faz dentro do coach para ressignificar, mas eu vou ensinar uma forma leve, simples e prática para que você possa tirar isso da sua mente, tá? Então, olha só, o que é catarse? Catarse é expurgar que fala? Expurgar. Catarse é tirar, catarse é expulsar, catarse é falar. Só que o que acontece? Imagina que seu marido foi jogar futebol. Toda quarta ele vai jogar futebol. E toda quarta ele fala pra você que vai chegar às 10 horas da noite e chega meia-noite. E toda vez que ele chega, ele tira aquela roupa suja, aquele sapato cheio de terra, tá? Aquela roupa fedida, suada, e ele joga lá no chão do banheiro e lá fica. Aí o que você faz? Toda quarta-feira você começa a brigar. Você fala que vai chegar na hora e você nunca chega. E você sempre joga essa roupa suja aqui. Eu não aguento mais isso. E você começa a gritar e você começa a brigar. E não é só nessa situação não, tá? Tô usando uma situação aqui só pra vocês entenderem um contexto. Então, você briga, você grita. A pessoa não te ouve. Cadê a Mel? A Mel tá aí ainda? Falei pra Mel um dia desses uma frase que fez ela procurar um psicólogo. Gente, mas eu falo que todo mundo tem que ter um psicólogo. Concorda, Raquel? Raquel, minha amiga top. Raquel Aguiar tá aí. Todo mundo tem que ter um psicólogo, gente. Porque essa vida é cheia de altos e baixos, de desafios mesmo, tá? Ser uma pessoa inteligente emocionalmente não quer dizer que você não vai passar por desafios, entende? Então as pessoas não te ouvem quando você berra, quando você grita, quando você briga. E aí eu falei pra Mel assim: Mel, todo brabo é burro. Todo brabo é burro. Anota essa frase na tua vida. Não adianta gritar, espernear. Você só vai minar a tua energia. Você vai se tornar uma pessoa louca, tá? Olha lá. A Ina falou que para as religiões, catarse é purificação do espírito, né? Então você vai purificar, você vai falar, mas de uma forma que faça a outra pessoa entender o quanto que aquilo te machuca, o quanto que aquilo te magoa. Vai resolver 100% das vezes? Não, mas às vezes que resolver já vai te ajudar. E mesmo que você não resolva imediatamente, você não vai gastar tanta energia com aquilo.
Entende? Então, se a próxima vez que isso acontecer, tu tirar a roupa do lugar, tu guardar a roupa, tu lavar a roupa, tu não falar nada, ele vai começar a falar assim, tem alguma coisa errada com essa mulher. Essa mulher tá querendo me largar. Meu Deus, tô querendo fazer alguma coisa. Jesus, essa mulher tá querendo fazer alguma coisa contra mim. Eu preciso chegar mais cedo. Eu preciso não deixar essa roupa aqui no chão. Lembra? Eu falei lá no primeiro dia. Se você não assistiu ainda, volta lá e assiste. A mudança instalada em você... Oi, voltei. A mudança instalada em você desperta curiosidade no outro e o outro vai mudar também. Entende? Então, o que a Breda tá falando aqui? Que ela é braba. É brava. Então, você precisa mudar isso. E como que é praticar catarse? Acontece muito com os nossos filhos. Então quer dizer que se eu praticar catarse com meus filhos, nunca mais eles vão fazer bagunça. Seus filhos são de outro planeta, né? Seus filhos não são daqui. Porque só os seus filhos fazem bagunça. Só aí na sua casa, tá? No resto do mundo, gente, não adianta. Mas você vai se desgastar menos. E os seus filhos vão ficar com aquela imagem de que você é menos louca, né? Porque mãe sempre tem aquela imagem de louca para os filhos. A Liana falou, Paulo Vieira ensina a olhar para a situação sem dor. Quando olhar sem dor, o ciclo quebra. Usei com meu filho bagunceiro e funcionou. É isso aí. Então, você vai dizer para a pessoa, olha, meu amor, todas as vezes que você marca de chegar, né, 9 horas da noite, eu fico te esperando, né, eu tomo um banho, eu fico cheirosa, e eu fico aqui esperando você pra gente jantar juntinho, e eu me sinto tão mal quando isso não acontece. Mas, gente, é assim, ó, e muda de assunto, tá? Sai, vai regar as plantas, vai assistir televisão e faz a pessoa ficar pensando. Teu filho faz bagunça e tu tá tempo... Gente, eu era a louca do grito. Um dia eu falei assim, meu Deus, eu me assustei comigo. Eu falei, os vizinhos daqui a pouco vão chamar o sanatório pra mim, de tanto que eu gritava com a Gabriela. Porque o meu banheiro fica no meio da casa. E quando eu passava, a roupa tava no chão. E a... Adiantava o quê? Eu minava minha energia, ativava minha raiva, eu ficava mal com aquilo, tá? E ainda deixava minha filha mal. Hoje eu passo e falo, filha, roupa no chão do banheiro. Ela levanta de onde ela tá, vai lá, pega a roupa, bota no cesto e eu continuo as minhas atividades. Entendem? Então, quando você pratica catarse, você diz pra pessoa o que ela está fazendo mal pra você, está te incomodando, está te causando dor, sem gritar, sem brigar, sem impor. Quando você impõe, quando você chega e fala, você tem que chegar cedo porque você é um homem casado. Você está impondo a sua opinião. E lembra do princípio de não julgar, que a gente já falou sobre isso? De não apontar? Aí ele vai falar, sabe o quê? Então eu quero ser um homem solteiro, porque eu quero chegar em casa a hora que eu quiser. Olha aí. Olha o gatilho que tu tá colocando na cabeça do teu marido. Aconteceu isso comigo, gente. Tô falando pra vocês, tudo isso aqui já aconteceu comigo, tá? Então, pratica a catarse, chega pra pessoa e fala. Do nada, assim, tá? Nem precisa ser na hora da raiva. Do nada, assim, você chega e fala, olha, fulano, tem uma amiga sua que critica você, por exemplo, que sempre que você faz alguma coisa, ela tenta impor a opinião dela. Você fala assim, ó, fulana, todas as vezes que eu falo alguma coisa pra você, você já observou como você tem sempre uma crítica pra fazer? Poxa, isso me faz tão mal. Eu fico mal com isso, sabia? Eu vou dormir péssima no dia. Corta o assunto e sai de perto. Nunca mais essa pessoa vai fazer isso se ela parar pra ouvir o que você tá falando. Então, praticar a catarse é você falar o que te dói, o que te incomoda, você resolver situações de conflitos ali sem brigar, sem gritar, sem espernear, sem xingar, sem apontar. E pra nós, mulheres que temos o sangue quente correndo aqui na veia, eu sei o quanto que isso é desafiador. Mas isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais leve. Tem que ser leve. É preciso ser leve, porque senão você fica cheia de ruga. Olha aqui, gente. A pessoa usa Time Wise Repair, tá? Mas não tem uma ruga na cara. Nunca colocou Botox, porque Deus foi gentil comigo, porque eu passei 32 anos na minha vida gritando e brigando igual uma louca. Resolvi o quê? Nada. Resolvi nada. E as pessoas que convivem dentro da minha casa notam a minha mudança. A Ana tá aí, que não deixa eu mentir. A Cida tá aí. As minhas lideradas, elas sentiram, as diretoras lideradas, elas sentiram um forte impacto na minha mudança de atitude.
E aí elas mudaram. Consequentemente, a mudança instalada em você promove a mudança nas outras pessoas. E por que você precisa praticar a catarse? Para que essas situações pequenas que aconteçam no seu dia a dia, que aparentemente são pequenas, mas que te causam sensação de injustiça, que te causam dor, elas não te causem mais. Que elas não fiquem registradas na sua memória de longo prazo como algo que foi de forte impacto emocional para você, como uma situação de injustiça, entende? Então, pratique isso, né? Trabalhe isso dentro de você. É fácil? Não! Mas você precisa se observar. Eu tenho falado constantemente sobre isso para vocês. Se observa, para que gritar? Para que ficar impondo a tua opinião para as pessoas? Você pode falar a tua opinião assim, ó, igual eu tô falando aqui para você. E se fizer sentido para outra pessoa, tudo bem, ela vai levar aquilo em consideração. Mas e se não fizer, também tá tudo bem. Você segue a sua vida, ela segue a dela. Essa é a frase da minha professora Mirna Gardim. E tá tudo bem. Eu penso de uma forma, a Cristiane pensa de outro, a Cida pensa de outro, a Michelle pensa de outro, a Gi pensa de outro. Cada um de nós foi criados por pais diferentes, estudamos em escolas diferentes, os nossos avós eram diferentes. Entende? Então eu não posso obrigar ou fazer com que a pessoa tenha uma mentalidade igual à minha. Isso não é saudável. A gente ensina aquilo que a gente aprende e entende que é positivo para as pessoas que a gente lidera, os nossos filhos, né? As pessoas com quem a gente lidera no trabalho. As demais pessoas, a gente conversa, a gente troca ideia. E aí a vida começa a ficar mais leve. Então comecem a praticar a catarse hoje. Olha, meu amor, todas as vezes que a gente tá numa roda de amigos, aconteceu muito isso comigo, né? Eu tinha uma prática bem feia com meu marido de falar sobre salários. Hoje eu falo abertamente assim, já é bem resolvido, mas eu tinha uma prática que magoava ele, eu não sabia, que era de falar sobre salários, né? E hoje meu marido que comanda o nosso dinheiro, né? Comanda, ele que faz as escolhas referente a grande parte do nosso dinheiro, mas eu tinha uma prática que magoava ele. E ele sabe praticar catarse mais do que ninguém. Imagina quando uma pessoa chegar pra você com a voz bem mansa e falar assim: Geisa, meu amor, imagina o seu marido chegando pra você e falando: toda vez que eu chego em casa e que, né, a comidinha não tá pronta, né, e você tá ali sentado. Gente, nada a ver, tá? Não sei da vida de Geisa, não. Tô colocando uma situação hipotética aqui. E eu chego tão cansado do trabalho e você fica ali no celular. E eu gostaria que você tivesse uma comidinha prontinha pra gente jantar e pra gente conversar. Poxa, eu me sinto assim, tão excluído, passei o dia todo fora, morrendo de saudade de vocês. Olha isso, gente. Imagina a dor que uma pessoa sente e fala: meu Deus, eu fico no celular, meu Deus, eu abandonei, eu tô cuidando da minha família. E aí você começa a sentir que aquilo realmente não pode acontecer novamente. Mas se ele chega brigando, falando assim: mulher, você não faz nada da vida, passa o dia todo nesse celular aí, não aguento mais essa vida. Aí tu começa a brigar também: então vai, volta pra casa da tua mãe. E a desgraça se instala. Então, aprendam a praticar catarse, falar para as pessoas as dores que vocês sentem, sem julgá-las, sem apontá-las. Olha, toda vez que tu faz isso, eu acho que tu tá com inveja de mim, eu acho que tu tá com raiva de mim, eu acho que tu tá me acusando. Não, é sem julgar, é só dizer a situação e de que forma aquela situação te incomodou. É só isso. Comecem a praticar e depois me contem como que foi. Começa dentro de casa, tá, gente? Primeiro tem que ser dentro de casa, depois pra fora. A Brenda disse que é muito preocupada em agradar, e aí quando eu falo que pensa as coisas... A gente nunca... Não fale... Não dá pra gente falar o que a gente pensa, tá, gente? Falar o que pensa é uma desgraceira. É um caminho sem volta, causa dor, causa mágoa, porque nós vamos falar o que nós pensamos de acordo com as nossas crenças limitadoras e fortalecedoras, de acordo com a nossa criação, com os nossos valores, com os nossos princípios, com o nosso perfil comportamental. Quem é influente pensa de um jeito, quem é analítico pensa de outro, quem é dominante pensa de outro, e assim sucessivamente. E a gente vai falar sobre isso aqui, sobre a forma de agir de cada perfil comportamental. Então não dá pra gente falar o que a gente pensa. Primeiro porque nenhuma verdade é absoluta. Ela é absoluta pra mim, mas pra você ela não é. Então o que pode ser ótimo, verdade, bem verdade pra mim, pode ser que não faça sentido pra você. Entende? Então por isso que nunca falar o que pensa, sempre emitir sua opinião somente se alguém te pedir,
tá? E sempre que for falar algo, fale sem julgar e sem apontar. Então, nas são seis, né? 6 leis da autorresponsabilidade de Paulo Vieira, ele fala: se for para criticar, dê sugestões. E nunca critique a pessoa, e sim a atitude dela, ok? Então, faltam uns 6 minutos pra gente acabar. E aí, como que eu ressignifico, né? Manu, eu identifiquei aqui, acredite, se não me perguntarem, e eu. Como que é, Cris? Se não me perguntarem, e eu, completa, tá? Ah, a gente vai falar sobre perfil comportamental, a aula semana que vem. Vou falar sobre identificação de perfil. Só de eu falar aqui pra vocês de algumas características dos perfis, vocês já vão se conectar com alguns perfis, mas existe um teste de perfil comportamental, tá bom? Então, gente, o ressignificar é um processo de dar um sentido diferente, tá? Dentro das imersões, é isso aí, Cris. Se não me perguntarem, eu não dou minha opinião. Isso mesmo. Então, é dar novo sentido. Eu quero trazer o ressignificar pra vocês, de agora pra frente, para que cada vez que alguém praticar uma situação de injustiça com você, você pratique a catarse e você simplesmente comece a pensar assim: será por que essa pessoa falou isso? Será qual foi a intenção dela? Será que ela tá magoada com alguma coisa? Será que o que eu fiz causou dor no outro? Porque a gente tem mania de achar que só a gente é vítima, né? Que a pessoa magoou a gente do nada, né? Acontece? Acontece. Mas na maioria dos casos a gente tem nossa parcela de responsabilidade também. Então comecem a pensar assim, ó: será, o que aconteceu? Por que essa pessoa agiu desse jeito? O que levou ela a agir? Será como que ela foi criada? Será quais dores ela vivenciou? Que dores ela passou para que ela pudesse agir comigo dessa forma? Quando você começa a pensar assim, você já diminui 50% do peso da dor que aquela pessoa está te causando naquele momento. Quando pratica a catarse, os outros 50% praticamente é resolvido, tá? Segundo, para que você ressignifique as situações do teu passado, você precisa voltar lá, respeitar os seus pais. Entender que eles fizeram escolhas deles, porque cada pessoa tem sua jornada. E quando eu tento ajudar demais, ser pais dos meus pais, eu estou interferindo na jornada deles. Então, cada pessoa, tá? Tem ali a sua jornada e precisa cumprir a sua jornada. E quando eu tento auxiliar demais, eu estou interferindo na jornada daquela pessoa. Então, lembra, volta lá atrás e pensa. Cada pessoa vai agir de uma forma, vai pensar de uma forma, cada pessoa vai sentir de uma forma. Aquilo ali não foi feito comigo, foi feito pra mim. Então é simples. Volta lá naquela situação que te causou dor e pensa assim, ó: isso aqui não foi feito comigo, foi feito pra mim. É um presente que a vida me entregou e agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer com isso. Se eu vou deixar no passado ou se eu vou trazer pro meu presente. Isso serviu pra me enriquecer, né, para fazer com que eu crescesse, para que eu me desenvolvesse emocionalmente. E muitas das dores do nosso passado, gente, trouxe aqui, né, nós para a situação, para o ponto em que nós estamos hoje, tá? Brenda perguntou assim, se a dinâmica das cartas é a melhor forma de ressignificar. Sim, a dinâmica das cartas, gente, é quando você faz cartas, tá? Onde você coloca ali, eu não tive como praticar catarse porque isso aconteceu lá no meu passado. Então faz agora, né? Faz lá uma carta escrevendo toda a dor que aquela pessoa te causou, tudo que você gostaria de ter falado pra ela naquele dia que você não falou. E perdoa, eu te perdoo porque eu sei que você fez isso, não foi intencional, você não queria me magoar, ou talvez quisesse por uma dor que você também tenha vivenciado. Então você escreve aquilo que te causou dor, você escreve o que você gostaria de ter falado, você perdoa a pessoa, você rasga essa carta, joga fora. É uma dinâmica, uma prática que a gente faz. Eu não vou entrar no mérito, porque a gente orienta que essa dinâmica seja feita quando você passou por um processo de imersão. E depois você rasga, joga fora, porque você é livre. Isso não te pertence mais, você não precisa carregar isso, tá? Mas antes de vocês fazerem isso, não façam carta nenhuma hoje. Se você acha que existe alguma coisa hoje que te prende, alguma
alguma sensação. Ho'oponopono também é uma ótima prática. Pesquisa lá no YouTube, Ho'oponopono, e vai lá e pratica. Também é uma ótima forma de ressignificar. Mas antes de praticar qualquer uma dessas coisas, eu vou deixar uma atividade para vocês que faltam 50 segundos para a live acabar. Compre o livro O Ciclo da Autossabotagem. Leia esse livro, tá? Para que você entenda o processo da autossabotagem na tua vida e só depois, consciente daquela dor ou daquelas dores que de fato tem te impedido de crescer hoje, aí você vai lá e ressignifica, você faz Ho'oponopono, né? Você bota pra fora, você vai atrás da pessoa pra pedir perdão de uma forma leve, mas isso também é assunto que a gente continua amanhã. Combinado? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, me chamem lá no direct, que eu tô pronta para responder qualquer pergunta. E eu espero que tenha sido esclarecedor para você hoje.